Hoje nosso tema, dando continuidade às nossas aulas, é sobre as fontes do direito. Você assistiu as duas últimas aulas gravadas que eu disponibilizei no YouTube? Vocês estão conseguindo acompanhar o material? Estão conseguindo acompanhar a forma de trabalho que a gente está tentando colocar? Porque a ideia é mais ou menos essa. A gente seguir nessa toada com aulas assíncronas, gravadas, e aulas síncronas. Ai, que bom. Tudo bem. Sem problema, Natasha. Mas a gente só precisa ir acompanhando essas aulas, tá? Para que a gente não se perca, para que a gente não perca o material. Então, hoje, eu vou começar, para a gente entender, eu vou começar com as fontes do direito, né? O que são as fontes do direito? O que é essa estrutura? Basicamente, o direito, eu disse várias vezes, ele se origina espelho da sociedade, né? Ele trabalha com a sociedade, tentando ser uma... Como é que eu posso falar? Ele busca uma estrutura para que ele possa funcionar dentro da sociedade. E com base nessa estrutura, nós temos uma... Como é que eu posso explicar? Uma hierarquia de poder. Tá? Miguel Reale Júnior fala dessa estrutura de poder que regulamenta a sociedade, que regulamenta as relações sociais. O Will Althusser, quando ele fala nos aparelhos ideológicos do Estado, ele também vem falando dessa estrutura de poder. Ele vem falando dessa forma como o poder ele se materializa, entre outras coisas, claro, através da norma jurídica. E esse poder ele é voltado para uma classe de poderosos. Tá? Essa classe, essa distinção, ela fica muito clara quando a gente analisa, em análise do discurso, Michel Pechet e François Gadet, que eles chamam o direito de língua de ferro. Não. E aí, essa língua de ferro, que ela não é moldável, que ela é incompreensível, que ela é dura, que ela não tem flexibilidade, né? Tudo isso com base em estruturar a sociedade, estruturar um discurso homogêneo e nivelador, digamos assim. Tá? Só que esse discurso homogêneo, essa estrutura de poder, ela não sai do nada, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um pedestal inicial. Né? Tudo que a gente vai construir precisa ter uma fundação. E quais são as fundações do direito? Tá? Como é que isso se estrutura? Eu vou colocar uma apresentação de slides para a gente aqui, para a gente poder ir acompanhando. Então, nós temos as nossas aulas síncronas, né? Resolveu dar uma travada hoje. Tá. Então, Miguel Reale Júnior ele fala o seguinte: por fonte do direito, designamos os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência e eficácia no contexto de uma estrutura normativa. O que isso quer dizer? A fonte do direito são as normas, são as regras, são a origem da onde se origina essa estrutura de poder. Tá? O direito, então, é resultado de vários fatores. Tá? Esses fatores, que são estudados pela sociologia e pela filosofia, como eu disse no material de aulas de relacionamento do direito com matérias afins, ela se transmuda, se organiza numa ordenação, numa regra normativa. Tá? Essas regras normativas é que vão estipular quais são as normas que a gente vai viver. E quais são as espécies de fontes do direito? Tá? São 3 espécies de fontes do direito. Primeiro são as históricas. Tá? A fonte histórica, que trabalha com a época, o local e as razões que determinam a formação do direito. Falei na nossa aula gravada, na primeira aula gravada, sobre a relação do direito com a história. Essa relação ela é muito intrínseca, ela é muito participativa. Você não consegue construir um futuro sem ter analisado o seu passado. Então, o histórico
histórico da região, daquela estrutura social, ele é determinante para a compreensão do direito e passa, então, a ser uma espécie de fonte do direito. Tá? Então, é dali que você vai tirar. Quais são as fontes históricas, objetivamente falando, que a gente pode chamar? Os costumes. Os costumes são a história de um povo. Né? Também existe as fontes materiais, que são aquilo que é mais objetivo, digamos assim. São fatos, são valores sociais que constituem as normas jurídicas. Tá? Aqui entram também os costumes, porque são fatos sociais, e a lei propriamente dita, né, de forma geral. Tá? E as fontes formais. As fontes formais são aquelas que a gente já estudou, são aquelas que estão específicas, que são claras. Tá? Quais são as fontes formais, como a gente estava falando? Tá? São as principais, digamos assim. Elas são a lei e os costumes. Tá? O que é a lei? A lei é a norma positiva. Tá? É estabelecimento positivo, objetivo, claro, direto. Tá? Então, são, em tese, o espelho da sociedade. A norma, ela vai ser preparada, ela vai ser buscada, ela vai ser estruturada com base nos anseios da sociedade que vão se transmudar na relação do poder legislativo, no caso do Brasil e da maioria dos países, em normas positivas, em códigos, em leis, propriamente dito, que serão cumpridas. A lei, ela é essa representação, ainda que abstrata, porque ela não é o caso concreto, ela não se aplica especificamente ao caso concreto, mas quando a gente fala em fontes do direito, a gente pode chamá-la de uma fonte concreta, porque ela está escrita. Tá? Você não tem como entender, como interpretar. O juiz pode fazer a hermenêutica jurídica, mas ele não tem como fugir do que está escrito. Tá? Ele pode até ter um entendimento, mas não dá para ele criar algo do nada se tem lei escrita. Tá? Não dá para ele entender muito fora daquilo. Ele tem um limite do próprio compreensão da legislação. Tá? E aí a gente tem o conceito de lei. Né? A lei, em sentido amplo, é a norma jurídica. Tá? Qualquer norma jurídica. Qualquer regra jurídica estabelecida. Tá? E a lei, a lei ordinária, né, que é uma norma jurídica específica, que é elaborada pelo Poder Legislativo de um processo legal previsto em, normalmente, outra normativa. Tá? A lei, ela tem uma hierarquia, ela tem uma estrutura, né, de funcionamento. Tá? E a lei em sentido amplo. Tá? Essa lei em sentido amplo, ela se divide em várias formas, várias normas diferentes. Tá? Que tem uma hierarquia. Não é possível alterar uma legislação com uma legislação de hierarquia inferior. Ou que uma legislação de hierarquia inferior seja diferente, né? Seja contraditória a uma lei, uma norma de hierarquia superior. Então a gente tem, hoje, na nossa estrutura legal brasileira, as normas constitucionais, que se subdividem em originárias e derivadas. A originária é fácil. É a Constituição Federal. É aquilo que é promulgada pelo Poder Constituinte. Só é norma constitucional originária a Constituição? Teoricamente, não. Tá? Na verdade, é norma originária constitucional qualquer definição promulgada pelo Poder Constituinte. Se acontecer de a gente convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma mudança, reforma na Constituição, ou para aprovar alguma emenda à Constituição, seria uma norma constitucional originária. As chances disso acontecerem? Zero. Ninguém vai convocar uma Constituinte para reformar, para mexer na Constituição que tem. Se for para mexer se for para convocar uma Constituinte, então vai fazer uma norma constitucional nova, tá?
Também tem as normas constitucionais derivadas, que são aquelas de emendas à Constituição. Tá? Elas vêm de uma PEC, são aprovadas com uma forma, um trâmite legislativo próprio, né? São em 2 turnos, nas duas casas do Congresso, né, com uma porcentagem maior do que as demais legislações, são 3/5 dos deputados absolutos, então não se conta o quórum, se conta quantos tem ao todo, né, dos membros daquela casa do Congresso. Então, a partir disso, essas emendas passam a ser parte da Constituição Federal, alteram o texto ou complementam o texto constitucional e são normas constitucionais. Todas as demais normas obrigatoriamente devem se sujeitar à norma constitucional. Não é possível a existência de nenhum tipo de lei, de normativa legal, que esteja em conflito com a Constituição, tá? Mesmo a Constituição original ou as emendas à Constituição, certo? E a própria Constituição estabeleceu determinados pontos que não se pode alterar, que são chamadas cláusulas pétreas, né? Estão espalhadas no corpo da Constituição, mas basicamente os primeiros artigos, né, do artigo 1º ao 5º, os direitos sociais, 1º ao 8º, na verdade, direitos sociais, direitos individuais, a forma de governo, a forma federativa, né, os direitos básicos. Bom, vocês vão estudar em constitucional com muito mais clareza. Depois das normas constitucionais, vem as normas complementares. Essas normas complementares, elas são legislações que servem para complementar, ao nome, a própria Constituição Federal. Existem momentos na Constituição Federal em que o texto constitucional deixou para uma previsão posterior, para uma situação depois. Por exemplo, o direito de greve do servidor público. A Constituição estabeleceu um regime do servidor público, que todo servidor público tem que ser efetivo, concursado. Estabeleceu uma série de direitos, mas não estabeleceu o direito de greve, que estava previsto o direito de greve do cidadão comum, do funcionário comum, CLTista, está na CLT, mas não tem previsão. Então, era o caso de ter uma lei complementar. Até hoje, essa lei complementar não foi feita. Isso há 30 anos da Constituição. Balela. Tem alunos de vocês aí que não têm essa idade. Né? Mas tem, até agora não foi. Existem outras, sim. Várias. A lei de renúncia fiscal, vocês devem já ter ouvido falar da lei Candir, são todas normas que complementam a Constituição. Depois disso, vem as leis ordinárias, que são as leis de uma forma geral, incluindo aqui os códigos, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Penal, Processo Civil, são todas leis ordinárias. Como os códigos eles têm uma força maior, elas se agrupam, elas têm esse nome de código, mas elas são leis ordinárias e podem ser alteradas por outras leis ordinárias, certo? Depois vem as leis delegadas, que são elaboradas pelo presidente da República, né, em que ele pede autorização ao Congresso para elaborar uma lei. As medidas provisórias, que também vêm do presidente da República, mas aí tem que ter urgência e relevância, e elas têm um prazo definido para validade. Tá? Se ultrapassado esse prazo e ela não for votada pelo Congresso transformada em lei ordinária, ela perde a validade. Os decretos legislativos, que são emitidos pelo Congresso Nacional, aqui também se incluem outros decretos administrativos em geral. O decreto de quarentena, por exemplo, que foi imposto pelo governo de Mato Grosso, é um decreto, ele está nesse mesmo patamar. E depois vem as resoluções e portarias, que são atos administrativos. Tá? Importante a gente entender a hierarquia das normas jurídicas, porque elas regulamentam como elas podem ser alteradas. Nenhum decreto, por exemplo, ele pode discutir um tema que está previsto em lei ordinária. Tá? Então, aí, normalmente, há o controle de constitucionalidade. Esse é um dos principais atribuições do Supremo Tribunal Federal, saber se a lei, e aí por lei em sentido lato, ela tem pertinência, ela, por um acaso, respeita totalmente a Constituição. Tá? Se o Supremo Tribunal Federal falar, não respeita a Constituição, esse é o controle de constitucionalidade, né?
e a lei perde valor. E aí, ela também se subdivide, aqui daí não é hierarquia, tá? Aqui são formas de classificação da lei. Elas podem ser substantivas ou materiais, né? Que são aquelas regras de conduta geral, o Código Civil, o Código Penal, e adjetiva ou formal, que são os procedimentos, são as normas procedimentais. Então, é como fazer. Então, nesse caso, são leis, códigos de processos, por exemplo. A lei do consumidor, o Estatuto do Consumidor, por exemplo, que traz tanto questões materiais quanto questões processuais, procedimentais, ou a lei dos juizados especiais, elas podem ser consideradas leis unas ou mistas. Tá? Além disso, como fonte do direito, fonte direta do direito, nós temos os costumes. Eu disse, repito e vou refrisando várias e várias vezes. Os costumes são, né, a forma como o direito vai se estruturar. O direito tem que ser espelho da sociedade, ou deveria ser. Tá? Então, os costumes servem para embasar. Teoricamente, os costumes deveriam ser respeitados tal qual a lei. Porque os costumes, em tese, abrangeriam a lei. A gente já discutiu, principalmente no material de direito e moral, que não é bem assim. Existem certas regras de conduta que não funcionam. Além disso, a lei, por mais que ela busque completude, ela sempre vai estar em falta, sempre vai faltar alguma situação que vai surgir no caso concreto. Quando isso acontece, na ausência de lei, o julgador ele tem direito, ele tem a possibilidade de usar os costumes como referência. Também são fontes do direito as chamadas fontes indiretas, que são a doutrina e a jurisprudência. Né? O que é a jurisprudência? É um conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais. Tá? É o conjunto de decisões dos tribunais do Poder Judiciário. Tá? Em geral, não se aplica, não se considera como jurisprudência decisões de juízo singular, ou seja, do juízo em primeiro grau. Se vai considerar jurisprudência sempre as decisões emanadas dos tribunais, certo? Que são os tribunais colegiados, são os julgamentos colegiados. Serve para dar um parâmetro na interpretação da lei. Serve para, inclusive, ambientar a própria decisão judicial, fundamentar ela de acordo com outras. Tá? E serve também para que o juiz tenha uma ideia de como é que ela vai funcionar. É basicamente para o juiz entender que não adianta ele tentar inventar muita coisa, porque ele vai acabar tendo um problema, ele vai acabar tendo a disposição reformada. Se o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que a bolinha é branca, não adianta o juiz vir aqui e querer fazer uma bolinha colorida, tá? na comarca. Porque a hora que eu recorrer e falar, não, eu quero a bolinha branca, o tribunal vai falar, tá certo, a bolinha branca. Tá? Isso tira um pouco a autonomia do juiz? De certa forma, sim. Tá? Seria hipocrisia dizer que não. O juiz pode decidir do jeito que ele quiser? Pode. Ele pode decidir que a bolinha é colorida, não tem problema. Ele pode decidir, acreditar que a bolinha tem que ser colorida, mas decidir que a bolinha é branca para evitar um recurso? Pode. Para evitar um recurso ou uma reforma da decisão? Pode. Ele pode entender dessa forma. Pode ser um problema. Tá? A doutrina, por outro lado, ela é o intento do direito, da ciência do direito, dos fatos jurídicos, das relações jurídicas feitas pelos estudantes do direito, pelos estudiosos do direito. Tá? Aqui a gente coloca juízes, mas os juízes quando eles lecionam direito na própria decisão, ou ainda quando eles são professores ou escritores, alguma coisa do gênero. Tá? Mas, em geral, são os ensinamentos. Tá? Ninguém aprende sozinho. Não sei se vocês já viram uma imagem, uma charge, não é bem uma charge, na verdade, é uma gravura de um sujeito subindo uma escada e essa escada é formada pelos braços entrelaçados dos seus professores. Eu acho uma imagem muito bonita. E é verdade, ninguém chega em lugar nenhum
sem ter os ensinamentos. Nada do que eu estou falando aqui, eu criei do zero. Tá? Nada do que... Eu posso até colocar as minhas impressões, as minhas interpretações, mas essas interpretações, elas são que a gente vai... Tá? À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, a gente vai lendo, vai interpretando, é importante deixar claro. A gente tem o direito e o dever de interpretar tudo que a gente lê, mas a gente também precisa ter algo em base. Não dá para criar nada do zero. Tá? E essa base que a gente trabalha é a doutrina. A doutrina traz esse ensinamento. Tá? Eu vou fazer um comentário aqui que é questionável, mas é bastante pertinente. A gente aprende desde sempre. Eu tive ED quando eu entrei na faculdade, isso já vão lá, cara, fazendo 20 anos. Vai fazer 20 anos ano que vem, para vocês terem uma ideia. E desde antes de mim, né, a interpretação, os ensinamentos de professores de direito é doutrina. Eu fiz o meu mestrado, não sei se eu cheguei a falar para vocês, na área de linguística, análise do discurso, pela UNEMAT, e o meu orientador, o professor Paulo Taffarello, ele me chamou a atenção para uma situação. O que é doutrina? O que é doutrinar? Tirando do âmbito do direito, doutrinar significa, literalmente, você impor quase um entendimento na cabeça de quem está te ouvindo. Tá? Doutrinar é você colocar aquele acento aqui, né, e vai ficar preso. Eu vou parar o meu compartilhamento, porque agora eu quero falar com vocês direto. Quero que vocês me vejam. Então, ele tem isso aqui. A doutrina é isso aqui. Né? A partir do momento em que você fala em doutrinar, a gente pensa de uma forma questionável até. Como é doutrinar? O que é doutrina? E aí, de repente, a gente usa isso como fonte do direito. A doutrina, inclusive, dogmas, doutrinas religiosas, doutrinas ideológicas, elas não admitem contestação. Elas não admitem discussão. Eu estou falando aqui, a gente precisa entender, interpretar, mas se a gente se pegar na expressão, na tradução literal, doutrina não permite isso, não permitiria isso. Tá? Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque, de repente, a gente tem que começar a questionar as doutrinas que chegam para nós. Então, o termo doutrina, isso é minha opinião, minha. Eu, Felipe Forte. Ela é um termo prejudicial, um termo ruim, porque ela não permitiria que a gente interpretasse o direito de uma forma mais ampla e mais aberta. Tá? Então, só para a gente finalizar, né, que era isso que eu tinha para falar. Quais são as formas de direito? Né, as fontes do direito. Tá? As fontes do direito são a maneira pela qual o direito se estrutura, da onde se origina, da onde a gente tira o direito. Eu estava falando justamente quando a gente discutiu doutrina, né, e serve para isso também, para o conceito de fonte do direito. Não existe nada que tenha surgido espontaneamente dentro de qualquer ideologia, de qualquer teoria, de qualquer ciência do conhecimento. Tá? Conhecimento não é cogumelo que surge espontaneamente depois da chuva. Tá? O conhecimento ele tem uma origem, tem uma base. Tudo que a gente fala, alguém já pensou antes da gente, de uma forma ou de outra. Mesmo aquilo que a gente não concorda, serve como base para a gente refutar. Tá? Não adianta nada eu dizer assim, eu sou, sei lá, eu sou pintar a casa de tinta branca. Mas eu nunca tive uma casa pintada de branco para me dizer por que eu sou contra. Tá? Eu preciso ter uma casa pintada de branco e saber, olha, mancha pra caramba, suja fácil, é chata, é tediosa. Não gosto por isso. Tá? Não gostar simplesmente por não gostar, você não tem argumento. Então, toda vez que você tem que discutir alguma coisa, você tem que ter argumento para dialogar. E a fonte do direito é justamente isso. Quando você vai discutir direito, você vai debater direito, você tem que ter uma origem. Ela não pode surgir do nada. Se a gente for analisar projetos de lei, todos eles têm uma manifestação. Tá? Todas elas têm uma forma
de como é que eu posso falar? Uma forma de realmente ter a sua origem, isso. Que é a exposição de motivos. Está tentando explicar para chegar nesse ponto. A exposição de motivos, que é o que levou aquele parlamentar ou grupos parlamentares a propor aquele projeto de lei, seja ele qual for. Tá? E aí são fontes do direito. A gente tem as duas diretas, que são direito, são a lei em sentido lato e os costumes. Por quê? Por que os costumes são diretos? Porque a lei, em tese, tem que emanar do povo, tem que ser reflexo do povo. E as indiretas, que são aquelas que surgem quando a lei e os costumes não atendem ao julgador, que são a doutrina e a jurisprudência, que são importante isso. Né? A gente tem, dentro do estudo da sociologia do direito, dentro do estudo do direito, né, que a gente discutiu, o direito é espelho da sociedade. A lei tem que representar a sociedade. Pode não acontecer? Pode, mas a lei representa a sociedade. E aí, de repente, a gente tem aí a sociedade, através dos costumes, e a lei que a reflete. Por isso são diretas. A jurisprudência e a doutrina, né, os livros, o material didático, digamos assim, de direito, eles são a interpretação dessa estrutura legal. Eles surgem quando há falha, quando não se encontra o direito, ou ainda quando não causam uma discussão, causam uma possibilidade de interpretação diferenciada. Tá? E aí, assim, só para a gente finalizar mesmo, de que se for estudar direito penal, mais para frente, vocês vão dizer, mas dá para usar costume, o professor de ED lá, no começo, falou de costume, de jurisprudência, de não sei o que, para direito penal não tem costume, tá? Não dá para usar analogia, não dá para usar costume no direito penal. O direito penal é uma coisa objetiva, tá? Não importa se é costumeiro matar alguém, né? Matar alguém continua sendo crime. Então não dá para usar o costume nem analogia no direito penal. No resto, a gente pode, nos demais a gente pode, mas no direito penal, não. A Natália levantou a mão, Natasha, perdão, apareceu aqui. Professora, eu queria saber então, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá é o direito da jurisprudência, né? Que seria o do direito do costume. Lá eles não teriam essa divisão de direito penal? Tá, vamos lá. Algumas questões sobre o direito americano, né? Primeiro que lá a gente usa a chamada common law, tá? É um outro sistema. A gente vai estudar ela com um pouco mais de propriedade mais para frente, tá no nosso plano de ensino, tá? Tá ótimo. A common law, ela tem realmente uma estrutura diferenciada. Ela tem uma forma de trabalho diferenciada. Mas existem leis, sim. Apesar da base ser estruturada nisso, existem leis positivadas. Tá? Existe um código penal. Na verdade, nos Estados Unidos existem 50 códigos penais, porque o sistema lá ele é confederativo, ele não é federativo como no Brasil. Então, os estados têm autonomia legislativa total. No Brasil, os estados não podem legislar algumas matérias específicas, entre elas o direito penal. Nos Estados Unidos, pode. Então, cada estado tem o seu código penal. Inclusive, por exemplo, se você for na Califórnia, o uso de maconha para fins recreativos é permitido. Se você for em outros estados, no Texas, por exemplo, não é. Porque são regras próprias, são regras específicas de cada estado. Tá? Essa é a primeira questão. Mas existem códigos, existem leis. E aí a common law, ela não é só os costumes, mas muito da jurisprudência. Então, ela tem uma vantagem de ser mais rápida realmente na sua atualização. Mas ela também tem menos resguardo legal. Então, é uma diferença que existe entre uma e outra. Mas existem leis positivadas, existem códigos penais que são estruturantes. Agora, as relações entre pessoas, né, que seria o nosso direito civil, o nosso direito trabalhista, nosso direito empresarial, esse é mais flexível. Tá? Mas existe,
sim códigos penais. Pessoal, acho que é isso então, tá? Nós vamos encerrando por aqui.